Pode começar, doutor. Boa noite a todos. Queria agradecer a participação de todos os presentes aqui na nossa live e dizer que hoje a gente vai discutir um pouco, né, das emergências cirúrgicas no período neonatal. Isso é uma coisa que a gente já vem trabalhando há um tempo, já vinha conversando com o Marco Daia há algumas semanas, né? E a gente hoje aqui tem um trio maravilhoso, a Daniele, o Marco Daia, a Maria Marta, e a gente vai estar discutindo um pouquinho sobre as emergências cirúrgicas, né, no período neonatal. E eu acho que é um tema que o Marcos, né, pelo menos eu sei um pouco do que ele vai abordar, né, e é uma coisa que a gente vem trabalhando há algum tempo. Eu não sei até se ele vai apresentar o vídeo, vai colocar o vídeo ou não que ele tem, né? Mas eu espero que a gente tenha uma noite muito produtiva, né? Que a gente tenha uma participação dos convidados depois, podendo esclarecer dúvidas e ter uma discussão aqui excelente essa noite. Né, eu vou pedir para a doutora Maria Marta, professora adjunta da Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio, diretora da Escola de Medicina e Cirurgia, diretora financeira da Soperge, e ela é membro do Departamento Científico de Perinatologia, nossa colega de comitê. Maria Marta, boa noite. Obrigado por ter aceito o convite para fazer essa moderação hoje, né? E estou muito feliz por esse trio hoje aqui que a gente vai poder assistir, tá? Meu muito obrigado a todos. Então, boa noite. Bom, vamos então já dar início a essa nossa reunião científica, capitaneada então pelo Departamento Científico de Perinatologia da SOPERJ, Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, Gustavo, que é o nosso presidente. E nós temos então os dois que já foram anunciados, doutora Daniele Forni e doutor Marco Daia. A doutora Daniele Forni fez sua formação na Unirio, foi nossa interna, foi a primeira interna que eu brinco como interna pediátrica cirúrgica, pois ela foi a nossa primeira estagiária da UTI, quando a UTI recém iniciava, e ela queria muito saber demais a prática neonatal, pois ela seria uma cirurgiã pediatra, ela queria ter essa noção. Ela é mestre em cirurgia abdominal pela Faculdade de Medicina da UFRJ, é vice-presidente da Sociedade de Cirurgia Pediátrica do Estado do Rio de Janeiro e é cirurgiã pediatra do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, o IPPMG, da UFRJ. E o Dr. Marco Daia, também com sua formação no Hospital Gafreguini, também onde nós o conhecemos há algumas décadas, foi talvez das primeiras pessoas que socorreu a todos nos acessos que precisávamos venosos aos nossos bebês, isso lá se vão outras décadas, outro século. É especialista também em cirurgia pediátrica pelo IPPMG da UFRJ, coordena o serviço de cirurgia pediátrica do Hospital Alcides Carneiro, em Petrópolis, e também trabalhando no Hospital Federal Cardoso Fontes. A doutora Daniele, que vai iniciar, vai conversar conosco sobre as emergências cirúrgicas neonatais, mais abdominais. E o doutor Marco, das torácicas. Doutora Daniele, pode iniciar e a gente vai aqui tentar controlar um pouquinho o tempo de cada um, de modo que todos nós possamos aprender e também ganhar bastante nessa noite. Então, vai lá. Tá, então, inicialmente, eu queria agradecer, né, o convite e falar que é uma honra, né, tá compartilhando essa aula, né, primeiro com a professora Maria Marta, que foi paraninfa da minha turma, né, não vou nem falar quando, porque já tem muito tempo, né, então, e Marco, que é um colega desde a época da faculdade, a gente continuou trabalhando junto e trabalha junto até hoje, tá? Pedia só que vocês tivessem um pouquinho de paciência comigo, porque o Teams é meio novo para mim, então pode ser que eu dê alguma derrapada aqui no meio do caminho. Então, na verdade, pediram, né, para a gente conversar hoje sobre as emergências cirúrgicas neonatais, e eu costumo brincar, por exemplo, com os alunos lá do FRJ, que é com quem eu tenho mais contato, que às vezes eles pedem, né, para a gente fazer umas aulas assim, eu falo, poxa, mas vocês querem
a cirurgia pediátrica inteira, né, basicamente dentro de uma aula, mas tem algumas situações que a gente tem como dar uma importância maior. Tá? Eita, peraí, que eu tenho que tentar... Foi. Então, eu achei muito interessante essa citação que eu encontrei num artigo de... Dani não compartilhou. Não? Peraí. Você tem que deixar ela aberta. Depois que está aberto, aí você coloca lá em cima. Tela 1. Tá indo? Ainda. Peraí. Agora foi. provavelmente Só botar vai. primeiro no primeiro slide, por favor, doutora. Peraí, só um minutinho. Isso. Acho que você está nele. Mas ele não está passando. Clica nele mesmo, doutora. Clica no slide. Tá. Agora foi, tá no primeiro. Isso. Está no primeiro, Dani. Você vai perder um pouquinho a gente de vista, mas você vai ficar baixinho, pequenininha no canto. Tá bom. Vocês... Pode seguir. Passou o slide? Passou, tá em 1989 agora. Isso mesmo. Tá. Então, essa foi uma citação que eu encontrei num artigo de cirurgia neonatal. Eu não vejo. Não? Não, eu não vejo. Não sei se é porque eu sou convidado, não sei. Não, Marco. Todo mundo vê. Dá uma olhada aí, que deve ser alguma coisa com você, porque está projetando. Para mim está visível aqui também. Está visível? O quê? O mouse tá. O mouse está passando. O mouse está passando. Espera mais um pouquinho, a gente continua? Eu acho que está visível para todo mundo, talvez não para ele. Aqui está travado na 1989 ainda. Eu não passei. Tá bom, consegue. Pode seguir, Dani, com 1989. Vai seguindo, Dani, vai seguindo, tá. Que eu vejo depois. Então, assim, essa citação é da importância de quando nós vamos cuidar de pacientes pediátricos, a gente pensar na necessidade de ter uma equipe especializada nesse tipo de paciente, principalmente nas crianças menores, ou seja, seria o caso dos recém-nascidos e principalmente dos prematuros. Passou o slide? Estão conseguindo ver? Sim, pode continuar. Passou, sim. Neonatal. Tá. Então, o que é importante para os cirurgiões pediátricos e para os pediatras também? Hoje em dia, o diagnóstico pré-natal das anomalias congênitas ele é muito mais frequente, né? E lembrando que 3 a 6% das gestações elas podem ter algum componente que vá necessitar de um tratamento cirúrgico. Hoje em dia é muito mais frequente, né, o cuidado com os prematuros extremos. E só que a gente tem que lembrar o seguinte, que nem eu brinquei, né? Ou seja, o livro inteiro de cirurgia pediátrica, várias doenças, mas sempre com baixa incidência. Então, geralmente, você vê 1 ou 2 casos, às vezes 3, daquela patologia por ano. Então, é muito importante a gente ter uma equipe multidisciplinar, né? E, mais ainda, especialistas e centros de referências habilitados, porque quem opera uma cirurgia neonatal por ano provavelmente não vai ter um resultado tão bom quanto um centro que opera pacientes neonatais durante vários casos durante a semana, até mesmo em um mês. Então, o que é importante a gente lembrar? Que hoje em dia o diagnóstico pré-natal ele é muito mais frequente do que, de repente, há 10, 15, 20 anos atrás, né? Então, é importante se fazer, sempre que possível, um diagnóstico acurado desse paciente para você ver se ele tem indicação de um tratamento cirúrgico precoce ou não. E o cirurgião é o afã de operar, né? Mas a gente sabe que sempre que possível esse paciente ser estabilizado clinicamente para a gente transcorrer tanto o trans quanto pós-operatório com um bom resultado. Essa foto é só a que eu coloquei, eu junto com 2 residentes, instrumentadoras, anestesistas, ou seja, estou puxando um pouquinho a brasa para o nosso lado, mas é um grupo basicamente feminino, que a gente tem alta presença feminina hoje na cirurgia pediátrica. Então, a parte que me coube foi a sessão das emergências cirúrgicas abdominais, e lembrando que
No caso dos recém-nascidos, as doenças congênitas elas vão ser muito mais prevalentes do que as doenças adquiridas. Então, nas doenças congênitas, as obstruções do trato gastrointestinal, como as obstruções duodenais, e eu ressaltei uma rotação intestinal à parte, isso depois a gente vai entender por quê. As atresias e estenoses do intestino delgado, o ilho meconial, que a gente tem outra associação, né, com a fibrose cística, a ganglionose intestinal congênita, que é o megacólon congênito, as anomalias anorretais e os defeitos da parede abdominal, como a gastrosquise, a falocele e as hérnias inguinais. E as doenças adquiridas, a enterocolite necrotizante, que com certeza os pediatras sabem muito mais de enterocolite do que o cirurgião, né, já que a gente geralmente só avalia aquele paciente quando ele já está com uma indicação cirúrgica concreta, ou então quando já existe a suspeita, né, da necessidade de um tratamento cirúrgico. A gente normalmente não acompanha esse paciente desde o início do quadro dele, e as perfurações gastrointestinais não associadas à enterocolite. Então, o que é importante da gente pensar em termos de emergência cirúrgica neonatal? Os quadros de obstrução, a isquemia do segmento acometido, sendo que ela pode ser primária, que é mais raro, ou então ela ser secundária a uma obstrução, e as perfurações também, que podem ser decorrentes tanto da obstrução quanto de eventos isquêmicos. Então, a obstrução intestinal é o que a gente vai ver com uma certa frequência, né? Então, às vezes é engraçado porque é uma coisa que que é o nosso dia a dia, fica meio difícil de você definir, né? Como definir uma obstrução intestinal? O que seria assim mais fácil, vamos dizer assim, da gente entender é a interrupção da continuidade do trânsito intestinal. Na maioria das vezes a gente tem uma causa mecânica, mas as causas metabólicas também devem ser aventadas, né, principalmente nos pacientes sépticos ou então com outras patologias associadas. E a obstrução ela pode estar presente em qualquer segmento do trato gastrointestinal. E, novamente, é necessário da gente inicialmente suspeitar que aquele paciente está obstruído para você investigar e fazer o diagnóstico e aí direcionar o tratamento de acordo com a etiologia. Então, no período neonatal, a gente tem essa gama de patologias que estão geralmente frequentes, né? As que eu coloquei o asterisco ao lado são patologias que não são tão urgentes. Então, por exemplo, a estenose hipertrófica do piloro vai ser geralmente no período neonatal mais tardio, ou então quando o bebezinho já vive um lactente. Né? As obstruções duodenais, elas podem tanto ser precocemente, quanto mais tardias. As atresias do intestino delgado, o diagnóstico é sempre no período neonatal, e geralmente neonatal precoce. O megacólon, você pode até ter quadros de obstrução intestinal franca, de início abrupto, mas isso não é uma coisa muito frequente. As anomalias anorretais, dependendo da anatomia presente, isso pode ser o tratamento cirúrgico de emergência ou então o tratamento cirúrgico mais posterior, e enterocolite necrotizante, dependendo do estágio da evolução. Ele pode também fazer um quadro de obstrução intestinal. Então, clinicamente, acho que todo mundo já está habituado, né? Ou seja, um paciente, na verdade, esse paciente é um lactente, mas é uma foto que demonstra uma distensão abdominal importante, que eu acho que, às vezes, é necessário a gente apresentar as coisas assim mais gráficas, né? Para ficarem bem definidas na nossa cabeça. Então, é um quadro de distensão abdominal, dor abdominal, às vezes, um bebê muito pequeno, é difícil de... Oi? A dor abdominal num bebê muito pequeno, às vezes, é difícil de você caracterizar. O que é importante, vômito, principalmente vômito bilioso, não é uma coisa normal no recém-nascido. A gente tem que pensar sempre que vômito bilioso, provavelmente a gente tem alguma obstrução intestinal associada. Ausência de eliminação de fezes e flatos, e com a evolução do quadro, ele pode se transformar numa peritonite, com perfuração de alça intestinal, acompanhado ou não de instabilidade hemodinâmica, e a gente teria assim, o quadro final, vamos dizer assim, da obstrução intestinal, é quando há perfuração de víscera oca, configurando uma emergência cirúrgica abdominal.
Então, o que é muito importante é sempre anamnese, história gestacional, se possível, né? E exame físico desse paciente. Então, na foto que a gente tem aqui na esquerda, é um RN do sexo masculino, com uma anomalia no retal, e que, infelizmente, acontece às vezes dessas crianças elas terem até alta da maternidade, porque, na maioria dos casos, a gente tem uma fístula do reto para a uretra e existe eliminação de mecônio pela urina. Então, quando abre a fraldinha, vê, tem mecônio na fralda, a criança eliminou mecônio, então, às vezes, esse exame minucioso do períneo, ele passa despercebido, né? E, no caso da foto da direita, também nascido, que demonstra já uma distensão abdominal importante. Em casos, às vezes, de obstrução intestinal, a gente pode ver o relevo de alças intestinais na parede do abdômen, como é o caso desse paciente aqui da esquerda, que é um paciente com uma obstrução duodenal, e sempre avaliar o tipo de resíduo gástrico ou coloração do vômito presente nessas crianças. E quando há a suspeita da obstrução intestinal, suspeita clínica, esse paciente precisa de um diagnóstico, mesmo que a gente não chegue ao diagnóstico etiológico, mas para definir se é um quadro realmente obstrutivo e se a indicação é o tratamento cirúrgico precoce. Então, o clássico é o raio-x de abdômen, né, no bebê, no recém-nascido, geralmente é o raio-x do bebê inteiro, né, que acaba o tórax e o abdômen no mesmo filme radiográfico. Então, o clássico é a distensão de alças intestinais. Então, quanto mais distal a gente tem essa obstrução, maior distensão a gente vai ter e, principalmente, maior quantidade de níveis hidroaéreos. O nível hidroaéreo é difícil de você avaliar, principalmente no raio-x na radiografia que é feita em decúbito dorsal. Então, às vezes, é necessário fazer um decúbito lateral, até mesmo raio horizontal, para a gente conseguir perceber a presença de níveis hidroaéreos. E, em alguns casos, já com evolução do quadro, com perfuração de víscera oca, esse paciente pode apresentar o pneumoperitônio na radiografia simples de abdômen. Então, novamente, falando sobre o diagnóstico pré-natal, com a melhora, assim, maior acesso a um pré-natal de qualidade e também a melhora dos aparelhos, né, de ultrassonografia, é possível se fazer diagnóstico de obstruções intestinais, geralmente a partir do segundo semestre da gestação, ou seja, no terceiro trimestre, com certeza, é muito mais evidente, mas no segundo trimestre, às vezes, já é possível você ter uma indicação de que esse bebê ele possa ter um quadro obstrutivo já pré-natal. E, atualmente, você pode também utilizar a ressonância fetal para confirmação dessa suspeita. Então, o tratamento clínico da obstrução intestinal, às vezes, você indica a cirurgia no paciente que está obstruído, mas que você não sabe ainda qual é a topografia daquela obstrução, né? Situações clássicas que a gente tem, uma dupla bolha, que já vai indicar uma obstrução duodenal, o diagnóstico pré-operatório, geralmente, ele é mais fácil, né? Em algumas situações, a gente tem, por exemplo, uma atresia de intestino delgado que não tem como, no pré-operatório, você definir corretamente qual é a topografia daquela atresia. A gente tem alguns sinais indiretos, né? Mas o diagnóstico mesmo ele só vai ser realizado durante a laparotomia, tá? Então, esse paciente é submetido à laparotomia exploradora e, feito o diagnóstico intraoperatório, realizado. No caso da fotografia, a gente tem uma atresia de jejum, né, que é essa porção bem dilatada que a gente tem da alça proximal, e uma atresia tipo apple peel, ou seja, que a gente tem várias atresias do jejum distal e do ilho também, e o intestino todo ele é nutrido pela artéria mesentérica superior e ele dá voltas ao redor dessa artéria, então ele tem essa aparência que chama de casca de maçã. E sempre é bom a gente lembrar que, às vezes a gente tem um paciente com quadro de obstrução, não só um recém-nascido, e não se sabe direito da onde aquele segmento obstruído. Então, sempre que a gente tem um paciente com obstrução intestinal, é necessário você fazer
é necessário você avaliar também a região inguinal dessa criança. Por quê? A gente pode ter uma hérnia inguinal encarcerada, né, que não foi observada. Então, eu preferi colocar essa imagem da radiografia, porque aquela imagem clássica, né, da hérnia encarcerada, do exame físico, todo mundo acho que já viu, né? Essa imagem aqui, a gente se perceber, olha, tem uma alça intestinal presente aqui na bolsa escrotal, tá? Então, sempre que possível, ou seja, quando esse paciente ele não tem sinais sugestivos de perfuração intestinal, ou seja, o paciente está hemodinamicamente estável, não tem sinal de peritonite, não tem hiperemia de parede abdominal, a gente tenta sempre que possível reduzir manualmente essa hérnia, né, e manter esse paciente em observação por 24 horas, porque se por acaso o segmento intestinal que estava encarcerado, ele foi reduzido para a cavidade abdominal e ele tem algum sinal de isquemia, esse sofrimento, esse segmento ele pode vir a sofrer uma perfuração já quando dentro da cavidade abdominal. Então, esse paciente, sempre que a gente faz a redução da hérnia encarcerada, é prudente você deixar esse paciente em observação por pelo menos 24 horas dentro do hospital, e o ideal é a gente fazer a programação cirúrgica dessa criança em 24 a 48 horas, porque existe o risco do encarceramento posterior, né? A gente sabe que em caso de, né, no SUS, isso às vezes é um pouco empírico, né, da gente conseguir reduzir essa hérnia e operar logo. Então, o ideal fez a redução, mantém o paciente internado e aí, em 24 a 48 horas, tentar corrigir essa hérnia. E quando existe falha na tentativa da redução, ou então já com sinais suspeitos ou confirmados de isquemia e perfuração intestinal, aí nesse caso não é tentada a redução manual e é feito o tratamento cirúrgico de emergência. Tá? As isquemias do sistema digestivo, geralmente elas não são um evento isolado, é diferente de, por exemplo, no adulto. Às vezes você tem adulto com doença aterosclerótica, que ele faz o infarto enteromesentérico só por a piora da doença isquêmica, né? Então, na criança, geralmente, existem outras situações associadas. Por exemplo, paciente cardiopata, que pode fazer uma má perfusão intestinal e aí evoluir com infarto enteromesentérico, mas isso não é uma coisa muito frequente da nossa prática diária. Geralmente, a isquemia intestinal ela vai ser secundária a um quadro de obstrução intestinal. Tá? Então, que eu falei que eu separei um pouquinho uma rotação intestinal, né, da obstrução do adenal, porque existe a possibilidade da torção desse mesentério, porque o intestino ele não se fixou totalmente, né? Ele não se fixou totalmente na parede abdominal, ou seja, existe uma herniação fisiológica, né, do intestino do embrião, porque ele começa a crescer muito, a cavidade abdominal é pequena ainda, então ele hernia para o cordão umbilical e aí depois ele volta para dentro da cavidade abdominal na 12ª semana de gestação. E aí ele retornando para a cavidade abdominal, o certo seria o seco se fixar na fossa ilíaca direita. Quando isso não acontece, a gente tem a compressão do duodeno por essas bandas de peritônio, que chama banda de LED, e com isso a chance desse mesentério ele ficar com um diâmetro menor e como ele não está fixado também, a possibilidade da torção do intestino sobre o seu próprio mesentério. Geralmente a gente tem manifestações precoces, né? Ou seja, 55%, ou seja, um pouquinho mais da metade desses pacientes vão ter uma manifestação na primeira semana de vida, o que é aquele bebê que de repente começa com vômito bilioso, às vezes a gente pode não ter distensão abdominal, né? Porque ele faz uma obstrução intestinal em alça fechada, ou seja, ele está obstruído logo aqui em cima e embaixo também, né? Porque a gente tem uma rotação do intestino, e em alguns casos que tem que chamar mais atenção, que realmente é uma urgência, é esse paciente fazer um quadro de volvo agudo, ou seja, você fazer uma torção aguda desse mesentério, e aí com isso isquemia e necrose intestinal.
tá? Então, que é muito importante, se a gente tem um quadro de sangramento por via retal num paciente que está apresentando uma obstrução intestinal, aí isso acende a luz na cabeça da gente que, opa, tem sofrimento de alça intestinal. Então, essa é uma fotografia do intraoperatório, ou seja, se a gente for observar, isso daqui, na verdade, é uma criança mais velha, né? Não é um recém-nascido, e isso é um volvo crônico, tá? Então, é aquelas crianças que têm dor abdominal de vez em quando, aí vomita bilioso, melhora da dor, né? Isso é uma coisa que os que fogem do diagnóstico no período neonatal vão acabar evoluindo dessa maneira, tá? Só que o que a gente tem que evitar é isso aqui, ó, necrose de quase todo o intestino delgado, e se esse paciente ele sobreviver, ele vai acabar se transformando num portador de síndrome de intestino curto, tá? Então, o diagnóstico na urgência vai ser sempre com a radiografia simples de abdômen, né? E geralmente é um raio-x que mostra pouco gás, é difícil da gente ter nível hidroaéreo, porque esse intestino está todo torcido, né? E a ultrassonografia, feita por um bom radiologista que esteja habituado a fazer exame em recém-nascido, ela pode mostrar para a gente o volvo, a perfusão, a posição, né, da artéria e das veias mesentérica superior, e com isso e ver se por acaso a gente está frente a um quadro de um volvo agudo ou não, tá? O exame contrastado, que é a seriografia de esôfago, estômago e duodeno, que é essa imagem aqui, uma imagem de internet, ela vai ser para investigação fora da urgência, ou seja, se esse paciente não fez um quadro de volvo agudo, ou seja, ele tem dor abdominal intermitente, tem vômitos biliosos intermitentes também, aí nesse caso a gente eletivamente vai solicitar o estado, tá? E o tratamento vai ser sempre cirúrgico, se frente ao volvo de emergência, ou se por acaso for uma investigação eletiva, esse paciente vai ser submetido à cirurgia de forma eletiva, mas assim, mais rápido, né? A gente também não vai deixar esse paciente com esse diagnóstico ficar circulando. Então, enterocolite é o dia a dia, né, do neonatologista, infelizmente. Às vezes a gente tem quadros bastante catastróficos, né? E o cirurgião também é frequentemente solicitado a presença para poder avaliar essas crianças para definir se por acaso aquele quadro ele deve ser tratado de forma cirúrgica ou não. Tá? Então, é uma doença multifatorial, com certeza vocês sabem muito mais de enterocolite do que eu, né? E o que a gente tem que tentar fazer é que o tratamento desse paciente ele seja precoce ao ponto de você conseguir tratá-lo antes dele chegar ao ponto ao ponto da perfuração intestinal, que é uma coisa, às vezes, que é muito difícil, né? Então, clinicamente, vocês sabem disso melhor do que eu, né? Recém-nascido, com distensão abdominal, vômito, ou então resíduo gástrico elevado, ou aquela criança que você não consegue evoluir a dieta, né? Diarreia também pela hiperproliferação bacteriana, e de novo, que nem eu falei, quando tem eliminação de sangue por via retal, a gente tem que pensar em sofrimento de alça intestinal, e aí é um sinal de alerta, tá? E esses pacientes, em algumas situações, eles evoluem para um quadro de obstrução intestinal aguda ou subaguda. Então, o que chama a atenção da gente nessa imagem daqui? Essa imagem foi cedida por um colega lá do PPMG, né? Eu até pedi, né, para os colegas assim, gente, quem tiver, por favor, foto de enterocolite, me manda, porque a gente, por não ser um hospital que disponha de maternidade, ou seja, a maternidade fica em outra unidade, né? A gente acaba não tendo essa vivência com tanta frequência do que um hospital que você tem a maternidade dentro da unidade, tá? Então, recém-nascido, prematuro, que tem uma distensão abdominal muito importante, a gente pode ver aqui, ó, essa alteração de coloração na parede abdominal. A gente tem que lembrar que o recém-nascido e principalmente o prematuro, a parede abdominal ela é muito delgada, então se você tem algum sinal de hiperemia, provavelmente isso é uma peritonite que já está se manifestando com hiperemia da parede abdominal. Então, novamente, o diagnóstico da enterocolite necrotizante ele é clínico e radiológico, sendo que a pneumatose intestinal é o sinal
mais precoce, o sinal geralmente é característico, né? E quando a gente já tem presença de gás na veia porta, já é um sinal de alerta importante. Isso induz ao pensamento de que provavelmente esse paciente vai precisar de tratamento cirúrgico precoce. Tá? E pneumo peritônio é aquela hora que o cirurgião é sempre acionado. Tá? Atualmente, tem alguns trabalhos que falam sobre o uso da ultrassonografia não só para pesquisa de coleções líquidas intraabdominais, mas também para avaliação da perfusão da alça intestinal, ou seja, com o uso do Doppler, e em algumas situações, quando a gente tem um pneumo peritônio pequeno, quando você tem uma perfuração de alça bloqueada, e o ultrassom ele pode ser até melhor para ver, tem mais sensibilidade para ver isso do que a radiografia de abdômen. É óbvio que a radiografia continua como sendo o método de escolha para a gente poder tanto acompanhar esse paciente quanto para definir se por acaso tem indicação cirúrgica ou não. Tá? Então, isso me surpreendeu, esse artigo ele é relativamente recente, ele é do ano passado, né, uma revisão sobre a parte cirúrgica, né, da enterocolite. Então, esse autor ele informa que até 50% desses pacientes vão precisar de cirurgia. Eu achei 50% uma incidência muito alta, mas vamos considerar, né? Então, o pneumo peritônio é indicação absoluta, isso ninguém questiona, né? Só que as outras apresentações que é sempre a dúvida, né? Ou seja, tem indicação de operar? Não tem? Agora é o momento, a gente espera um pouquinho, né? Porque são bebês muito pequenos, bebês graves, que o trauma cirúrgico com certeza pode piorar também o prognóstico desse paciente, tá? Então, os sinais que podem ser indicativos de tratamento cirúrgico é quando a gente tem uma paracentese positiva, para líquido entérico, para bactérias. A paracentese geralmente ela não é feita com tanta frequência, né? Porque você tem uma distensão, geralmente você tem uma distensão de alças grande, aí com isso existe o temor durante a paracentese, né? Se fazer uma lesão numa alça, né? Agora, outras situações, como por exemplo, uma alça em sentinela persistente, você tem raios-x seriados que mostram aquela mesma alça naquele mesmo lugar, né? E aí é óbvio que tudo que a gente faz retrospectivamente é muito mais fácil. Então, o paciente que tinha uma alça em sentinela persistente, aí quando você faz a cirurgia, você vê que aquela alça estava isquêmica, né? Então, qual seria o melhor momento de você abordar esse paciente? Seria logo no início, quando você viu essa alteração na imagem, ou você espera mais um pouquinho? Então, assim, são respostas que geralmente a gente não tem de forma genérica, isso fica caso a caso, né? Então, assim, o que fica como indicação absoluta, realmente inegável, de cirurgia no paciente com enterocolite necrotizante é o pneumo peritônio. E, às vezes, a gente tem pacientes que estão extremamente graves, né, que a gente sabe que provavelmente aquele paciente não vai sobreviver a uma laparotomia, então nessas situações se opta por fazer a drenagem abdominal. E você pode até, inclusive, fazer a drenagem abdominal e esperar aquele paciente melhorar um pouco para depois você tratar cirurgicamente. Alguns cirurgiões, eles indicam, inclusive, nos bebês, nos prematuros muito extremos, você só fazer a drenagem abdominal e deixar, e não fazer, e depois você não reavaliar cirurgicamente aquele paciente, mas isso, assim, é uma conduta que é meio que individual, ou seja, não existe tanto suporte nesse tipo de preferência, né? Então, a grande maioria drena o abdômen da criança e, às vezes, 24, 48 horas depois, essa criança é levada à laparotomia para inventário da cavidade e o tratamento cirúrgico, tá? Às vezes, pode ter um pneumo peritônio muito grande e que esse pneumo peritônio esteja causando uma síndrome compartimental, e aí, com isso, pode ser que não dê tempo do cirurgião chegar para poder fazer a drenagem. Então, nessas situações, a gente orienta de fazer a punção abdominal, da mesma maneira como você vai utilizar a punção para evacuar um pneumotórax hipertensivo, você vai fazer também para fazer a descompressão da cavidade peritoneal quando você tem um pneumo peritônio hipertensivo. Isso não é uma coisa muito frequente, mas tem que saber que quem trabalha em unidade neonatal pode estar frente a uma situação dessas.
Existem outras perfurações que são mais raras e elas não estão associadas à enterocolite necrotizante, como a perfuração intestinal isolada, e aí com isso a gente vai geralmente diferenciar pela história desse paciente, geralmente é um prematuro de baixo peso ou de muito baixo peso, e que a criança está se mantendo estável, sem sinal, aparentemente sem sinal clínico e radiológico de enterocolite, e geralmente por volta do 7º dia ele apresenta um quadro de distensão abdominal com pode apresentar também uma obstrução intestinal no sentido da tentativa de bloqueio das alças daquela região perfurada, e com isso é feito o diagnóstico de um pneumoperitônio, tá? Então, tem que existir a suspeita de que aquela criança, de repente, ela descompensou por uma provável perfuração intestinal, e com isso é indicado o tratamento cirúrgico. Da mesma maneira que a perfuração gástrica, ela é uma entidade rara, e também ela não tem uma etiologia bem definida. Existe a suspeita, às vezes, de trauma por utilização de sonda orogástrica, né? Pacientes submetidos à reanimação neonatal, que pode ter levado a uma isquemia entérica, e até mesmo alterações anatômicas, por exemplo, uma atresia de esôfago com fístula traqueosofágica distal, né? Esse estômago ele é frequentemente distendido, né? Porque você tem uma fístula para a traqueia, e aí com isso ele pode sofrer uma perfuração também. A perfuração gástrica geralmente ela é precoce, ou seja, ela é até mais precoce do que a perfuração intestinal isolada, em torno de 3 a 5 dias de vida, e é uma coisa bem abrupta, que a gente lembra, assim, da cirurgia geral, os grandes pneumoperitônios são de estômago e de cólon. Então, você tem uma perfuração de estômago, geralmente é uma coisa, assim, meio catastrófica. Você tem uma distensão abdominal abrupta, esse paciente ele pode fazer uma instabilidade hemodinâmica também importante rapidamente, e aí, com isso, a gente tem que fazer o diagnóstico desse paciente, ou seja, fazer o raio-x de abdômen, que vai ser visto o pneumoperitônio, e o tratamento vai ser cirúrgico, e da mesma maneira que, tanto na enterocolite quanto na perfuração intestinal isolada, se necessário, às vezes, você até, frente a um pneumoperitônio hipertensivo, você fazer a descompressão dessa cavidade abdominal. Essa radiografia daqui foi uma cortesia da doutora Monique, é um paciente, inclusive, que é lá do Gafré, que aí eu pedi se ela tinha alguma foto para me emprestar, e ela me deu essa foto, que essa daqui, acho que ninguém tem dúvida de que tem um pneumoperitônio, né, nessa criança, né? E a gente passando para situações que também são de certa urgência, né, mas que elas fogem daquela determinação de obstrução intestinal ou de isquemia intestinal ou perfuração, né? Então, que é uma certa frequência, a gente vê os pacientes com falocele e gastrosquise, né? E existe uma tendência mundial, pelo menos nas estatísticas, de que a gastrosquise ela vem aumentando de incidência, né? Um falocele parece que não. E o que é importante, que nem eu já tinha falado antes, a gente pode ter um diagnóstico ideal, né? Que você tenha um diagnóstico pré-natal desses pacientes, até para você poder fazer a programação de onde esse parto vai ser realizado, e já com equipe cirúrgica determinada para poder fazer a correção, né? E o tratamento, geralmente, da onfalocele, a gente vai optar pelo tratamento cirúrgico. Em algumas situações é feito o tratamento clínico, né? Só com o uso de agentes para poder epitelizar a onfalocele, mas na grande maioria das vezes a gente vai optar pelo tratamento cirúrgico, e aí vai ser feito ou em tempo único, ou então estagiado. Às vezes, não falocele é muito pequena, que nem a gente está vendo aqui embaixo, você faz o tratamento já logo que o bebê nasce, até mesmo no berçário, né? E a imagem aqui de cima é a utilização da placa de duoderme para fazer uma redução gradual desse conteúdo, e aí depois a síntese dessa parede abdominal já de uma maneira mais fácil. Lembrando que, se a gente está frente a uma falocele rota ou uma ruptura intrauterina ou até mesmo pós-natal, que isso é uma emergência, tá? Então, a falocele rota, em termos de emergência, ela vai meio que ter uma equivalência com a gastrosquise, porque você vai ter a exposição
você vai ter a exposição do conteúdo de alças intestinais, né? No caso da ruptura intraútero ao líquido amniótico e quando a gente tem uma ruptura pós-natal ao ar ambiente, tá? Então, a gastrosquise, a diferença dela é que existe a exposição, né, das alças intestinais, às vezes a bexiga, às vezes até de parte do estômago, e geralmente lateral ao cordão umbilical. E a gente tem o defeito da parede abdominal na gastrosquise, normalmente é pequeno. Então, com isso, pode ser que esse paciente apresente uma compressão do mesentério e, com isso, levando a uma isquemia das alças intestinais. Tá? Então, é importante esse paciente, a gente tem aquela tendência, né, de querer resolver isso logo, né, imediatamente. Tem técnicas, inclusive, que orientam, né, que você faça a redução com o bebê ainda ligado ao cordão umbilical, né? Mas, assim, aqui no Brasil tem poucos centros que fazem isso, existem críticas ao método, né? Mas isso é assunto para outra aula extensa, né? Então, sempre que possível, o que é o ideal? A gente inicialmente proteger essas alças. Se você tiver uma equipe de cirurgia pediátrica dentro do mesmo hospital, isso seria o correto, né? Seria o melhor para essa criança. E aí essa equipe vai avaliar esse doente logo no nascimento, optando por fazer a redução logo após o nascimento, ou então esse paciente vai ser transferido para a unidade neonatal, ou então até para outro hospital, para poder ser tratado. Então, é necessário a proteção dessas alças intestinais, que nem a gente tem nessa imagem daqui, né? E aí a gente usa o que é possível, né? Ou seja, saco plástico de dreno de tórax, ou então, no caso, esse aqui é aquele papel de grau cirúrgico, né? Porque a gente precisa de um material estéril para evitar a contaminação. E o bebezinho está em decúbito lateral, por quê? Para você evitar a compressão do mesentério dessas alças, tá? O ideal, que nem tem aqui do diagnóstico, o ideal é sempre a gente ter um diagnóstico pré-natal, para a gente poder fazer a programação, né, tanto desse parto quanto do tratamento cirúrgico depois, mas infelizmente não é sempre que a gente pode funcionar dessa maneira. Tá? Então, o tratamento cirúrgico da gastrosquise, ele vai ser em tempo único, com redução de todo o conteúdo herniado para a cavidade abdominal, como essas duas fotografias aqui, sendo que a gente sempre tenta fazer dessa maneira, que é o quê? A redução de todo o conteúdo, e o próprio cordão umbilical ele serve como curativo. É uma técnica que chama sem sutura, que é feita a redução e mantido o cordão umbilical com curativo nessa posição, existe a cicatrização tanto da aponeurose quanto da pele, e aí quando você olha, parece que a criança nunca nasceu com aquele defeito. E, em contraponto, aqui à esquerda, existe, quando não é possível se fazer o tratamento cirúrgico com redução em tempo único das alças intestinais, é colocado um silo prostético, e com isso o edema das alças ele vai diminuindo aos poucos e a gente vai conseguindo retornar esse conteúdo para dentro da cavidade abdominal. Tá? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigada. Obrigada, Dani. Tá, eu vou deixar perguntas depois para a gente seguir o Marco, porque realmente a gente fica, né, administrando o tempo um pouco melhor. Uhum. Marco, consegue? Doutora, só descompartilha para a gente, por favor, Tá. doutora. Oi. Por favor, encerra o compartilhamento, Dani. Eu vou passar para a minha área de trabalho aqui. Foi? Vocês já Foi, passaram a Dani, ver a minha apresentação? Tá com pneumotórax. Isso, pneumotórax do Marco. Isso. Me ouvem bem? Sim. Perfeito. Sim, estamos escutando bem o senhor. Pode doutor. seguir, Tá Marcos. bom. Tá, obrigado. Gente, boa noite. É muito bom estar participando, a gente ter contato sempre com os pediatras, né? Eu e Dani aqui de cirurgião. Para a gente é muito produtivo isso, porque a gente vive com vocês no dia a dia, mas a gente quase nunca pode compartilhar as experiências juntos, né? A gente acaba se encontrando em congresso, acaba em sessão clínica, e agora a gente tem essa nova forma, né? E eu gostaria de agradecer o Gustavo, que
que me convidou para participar disso, e ele acabou me dando um baita de um presente, né? Porque participar disso com a Maria Marta moderando e a Dani, que é minha parceira de cirurgia, minha amiga desde o internato, onde a gente começou junto, e a gente está aqui, trabalha junto e fazendo isso junto, para mim realmente está sendo um baita de um presente. Então, assim, Gustavo, você não sabe, hoje é aniversário da Raquel, queria dar os parabéns a ela, mas você acabou dando um presente para mim. Bom, vou falar, se propôs, a gente quando resolveu falar de emergências no recém-nascido, eu pensei em pneumoperitone, pneumotórax, conversei com a Dani, achei que a gente podia desenvolver dessa forma, e como eu vinha desenvolvendo um trabalho agora recente, um projeto em relação ao pneumotórax, eu achei que eu teria bastante a contribuir se pudesse mostrar um pouco para vocês do que andei estudando, do que andei fazendo por aí. Vocês sabem, a Maria Marta já falou, eu pertenço ao Cardoso Fontes, ao Alcides Carneiro, e também atendo as maternidades públicas agora, só que a maternidade onde eu fico localizado, estou desenvolvendo um projeto, é na Alexander Fleming. Né? Lá no Alcides Carneiro eu sou coordenador da cirurgia pediátrica, e vou falar um pouquinho mais tarde do que a gente tem feito lá. Esse é um slide só de conflito de interesses, onde eu estou declarando só que não tem nenhum tipo de patrocínio de qualquer produto, tá bom? E em relação ao pneumotórax, a gente sempre tem que falar do que quer dizer o pneumotórax, e a frase para pneumotórax é essa: acúmulo de ar ou gás na cavidade pleural. Lembrando sempre gás, porque às vezes a criança está acoplada num respirador, está fazendo um óxido nítrico, ou ela está no meio de uma cirurgia com Cevorani, e aí vai ter outros gases envolvidos, e a gente, essa seria a melhor forma de dizer. A gente pode dividir a classificação de pneumotórax em pneumotórax espontâneo, que é o que a gente vai ver na maioria das vezes na UTI, que vem da síndrome do desconforto respiratório, né, SDR. Teremos também pneumotórax secundário à instrumentação ou aspiração das vias aéreas, e também por conta de punção de acessos profundos. O outro tipo de pneumotórax vem por barotrauma, normalmente por insuflação, né, excessiva, e pneumotórax secundários a doenças inflamatórias, normalmente pneumonias, além do pneumotórax por trauma torácico, esse sim também pode ser nas reanimações. Em relação à epidemiologia do pneumotórax, a gente pode dizer que ele pode estar assintomático, e vocês muitas vezes, tem muita gente aí de UTI, eu já vi, tem Tatiana Cohen, já vi que está aí na plateia, ele pode estar assintomático em 1 a 2% dos RNs, ou seja, ele está lá quietinho, seu inimigo ali na frente, ali do balcão, e você não está nem sabendo, né? E aí vai fazer um raio-x para ver um posicionamento de um catéter umbilical e acaba se deparando com pneumotórax. Mas eles vão estar assintomáticos numa estatística mundial aqui, entre 0,07%. 10% dos pacientes que entram em ventilação mecânica positiva podem apresentar algum tipo de pneumotórax. Isso não significa, nesses 10%, que é uma porcentagem bem significativa, que esse pneumotórax vai ser um pneumotórax cirúrgico, que vai ser preciso intervir nesse pneumotórax. Na etiopatogenia do pneumotórax, a gente percebe que vai haver uma distribuição desigual dessas pressões transpleurais. O que é isso? A gente tem uma via aérea de menor calibre, temos um tórax cilíndrico da criança, do recém-nascido, temos uma predisposição por conta dos arcos costais do bebê, que é horizontalizado, e além disso tudo, uma imaturidade do sistema nervoso central, que vai causar uma imaturidade também do centro respiratório. Isso tudo vai diminuir o quê? Pode diminuir a complacência pulmonar. Na síndrome do desconforto respiratório, você vai ter somado uma ineficiência da mecânica respiratória, a distorção torácica, por conta dessa fadiga, né, muscular, e isso tudo somado vai levar à ventilação mecânica, esse paciente. Por quê? Ele vai entrar numa insuficiência respiratória, vai diminuir provavelmente a saturação de O2, o aumento do PdCO2, e isso vai justificar que você coloque ele em ventilação mecânica.
O que a gente encontra na SDR? Né? Esse paciente que você vê normalmente fazer o pneumotórax na sua frente e você não entende por quê. Algumas vezes pode acontecer o que eu estou mostrando aqui. Você pode ter pequenas bolhas ou êmbolos de sangue, muco ou mecônio nesse recém-nascido nas primeiras horas de vida, que podem funcionar como uma obstrução parcial dessas vias aéreas pré-alveolares. Né? E isso faz com que o fluxo fique só para dentro do alvéolo e, na verdade, ele não saia. E aí, esse aumento do fluxo, nessa região onde tem essa obstrução parcial, a pressão dentro do alvéolo vai ser muito maior e ele vai acabar estourando. O que pode acontecer também é uma obstrução total e o fluxo acabar se deslocando para um determinado alvéolo no movimento pulmonar, da complacência pulmonar, e determinado alvéolo daquele segmento acabar rompendo também. Vai fazer uma ruptura da pleura parietal, da pleura visceral, desculpa, e isso vai fazer com que haja passagem de ar aqui para dentro da caixa torácica, né? No pneumotórax por barotrauma, obviamente, né, as pressões ventilatórias excessivas vão causar essa ruptura. E o grau de colapso vai depender do volume de ar com que você está fazendo. E, mais uma vez, a complacência. A gente sempre vai ficar nessa equação aqui, né? Essa equação que bota que volume corrente é igual ao tempo inspiratório versus o fluxo. É exatamente nessa equação que a gente tem que trabalhar com o respirador para que você não faça um movimento mais abrupto e que você possa piorar exatamente o que a gente está vendo aqui em cima. Né? É aquele bebê que começou com desconforto respiratório, você acha que pode ampliar um pouquinho mais, mas quando naquela angústia de ampliar, você acaba aumentando o fluxo para dentro do alvéolo e se ele faz uma pseudo-obstrução, ele acaba rompendo. O que a gente entende por diagnóstico diferencial? Né? Hoje em dia, o WhatsApp deixou muito rápido essa comunicação entre o cirurgião e o plantonista da UTI ou rotina da UTI. Mas também diminuiu a qualidade da imagem que a gente vê. Quando a gente tem um efizema lobar congênito, igual a essa radiografia que está aqui na parte superior à direita, muitas vezes, por WhatsApp, você não consegue perceber que você tem trama vascular lá atrás da área onde você tem o pneumotórax. Mas é uma coisa que você tem que levar em consideração. Muitas vezes você só vai ter esse diagnóstico por tomografia. Mas se você tivesse um raio-x na mão, seria, às vezes, muito mais fácil de ver. É o que acontece na foto de baixo, onde a gente tem uma malformação adenomatoide cística, que é outra patologia que se confunde muito e faz um diagnóstico diferencial. Você vê uma área de ar, só que você não sabe se aquilo está septado ou não, e aí quando faz a tomografia, você vê que já tem a característica. Né? Isso tudo vai depender do conjunto de observações clínicas que o plantonista vai ter ali na frente ou que vai chamar o cirurgião para discutir com ele. Eu não consegui uma foto de hérnia diafragmática, que é essa foto aqui de baixo. Né? Aqui eu mostro uma hérnia diafragmática onde tem cólon, tem estômago, um pedacinho do baço aqui querendo herniar, e obviamente você vê uma quantidade de ar grande aqui dentro do tórax. Mas muitas vezes a gente vê só o estômago, e só o fundo do estômago herniado para dentro do tórax. E isso realmente dá uma imagem muito parecida com o pneumotórax. Existem, né, as situações de predisposição a esse pneumotórax. Né? A gente tem que ficar de olho naqueles pacientes submetidos à reanimação neonatal, aquele paciente que já entrou em síndrome de desconforto respiratório, você já teve que colocar em ventilação mecânica, crianças com doença da membrana hialina, asma, fibrose cística e, obviamente, as pneumonias, que eu já tinha falado ali atrás. Qual que é o quadro clínico desse paciente que está em ar ambiente, que está ali ou em ar ambiente no berço, ou está no berçário intermediário, ou está já às vezes no colo da mãe, ou está até você já colocou no oxirrude, mas ainda não tem o raio-x. É um paciente que vai apresentar irritabilidade, taquipneia, retração intercostal, já começa a ter um abaulamento do hemitórax, pode aparecer a turgência de jugular, aí você ausculta, você começa a ver um rumor vesicular diminuído, começa às vezes só anterior, ou às vezes na lateral.
Hiperressonância percussão, normalmente você só vai ter quando você tiver aquele pneumotórax hipertensivo e com um baita de um abaulamento. A criança começa a apresentar distensão abdominal e a diminuir a frequência cardíaca. Quando você já está com o paciente em ventilação mecânica, aí você já tem outros índices que tornam mais fácil chamar a tua atenção para pensar em pneumotórax, né? Primeiro que o paciente está ali bem adaptado ao respirador, está tranquilo, de repente ele tem uma piora clínica súbita, você tem que aumentar a PIP, tem uma piora da gasometria arterial. Você vai e colhe uma gasometria, você não está nem pensando em pneumotórax. Aí você começa a ver que tem um PDO2 baixo, um PDCO2 alta, olha para o eletro, o que você vai ver? Diminuição súbita da amplitude do QRS, né? Aí você vai pedir o raio-x, nisso já pediu o raio-x para a pessoa lá do raio-x, que sempre demora, né? Todo mundo aqui trabalha em UTI sabe disso. E aí, quando chega, você vai dar de cara com um pneumotórax desse. O paciente, às vezes, está numa posição difícil de examinar. Esse aqui é um esquema que o João Carlos Ketzer mostra no livro dele, no livro de cirurgia pediátrica. Eu achei ele muito bom, porque ele mostra um organograma certinho do que você deve fazer, né? Ele mostra lá, você está com o paciente adaptado ao respirador, teve piora aguda, pensou em pneumotórax, primeira coisa, desconecta o ventilador, faz uma ventilação manual com ambu, bota um oxigênio, faz uma aspiração do tubo, observa as conexões, revê os parâmetros, faz uma ausculta na criança, e aí vê. Aí deu um murmúrio vesicular, está diminuído bilateral? Provavelmente, olha, pode ser um tubo bloqueado, pode ser uma rolha no tubo, pode ser um tubo que está fora da posição dele normal, ou realmente ele vai estar em pneumotórax bilateral. Então você vai ter que observar aí aqueles sinais clínicos do slide anterior. Está com a diminuição só no lado direito? Pensa em pneumotórax unilateral. E agora aqui, ó, é isso que você tem que chamar a atenção. Tem a esquerda, lembra que existe a intubação seletiva, né? Todos nós já tivemos um caso desse de intubação seletiva, né? O tubo desce um pouquinho. O que a gente tem que fazer? Tracionar o tubo, aí refaz a radiografia de tórax para ver a posição, e se for preciso, identificou que é pneumotórax, aí você vai partir para o gel ou para uma medida mais definitiva. Se está no murmúrio vesicular direita, raio-x, e aí de novo isso, né? No bilateral também. É um esqueminha muito bom, eu gosto muito desse esquema. Como que a gente faz o diagnóstico? A Dani estava falando em ultrassom para o abdômen, e realmente o ultrassom também pode ser usado para o pneumotórax, mas raramente a gente vê isso. O que eu acho é que a gente pode mudar um pouco, né? O plantonista da UTI, né? Os médicos frequentadores de UTI, nós temos que olhar para dentro disso e entender que o ultrassom, o aparelho de ultrassom, está cada vez mais presente na nossa vida. A gente está funcionando veia profunda com o ultrassom. O ultrassom, às vezes, já fica disponível para a UTI, né? Muitas UTIs já têm um ultrassom próprio, né? A transiluminação torácica é mais antiga, mas ela pode ser feita. Os critérios de gasometria arterial e a observação do eletro. Mas, normalmente, a gente faz o diagnóstico pelo raio-x. Mas, obviamente, se você tem um ultrassom à mão e você não pode esperar o técnico em raio-x fazer a sua parte e te entregar o raio-x rapidinho, se você tem um ultrassom, você pode lançar a mão também. Eu botei aqui alguns casos para ilustrar. Eu achei interessante, porque como só estou falando de um tema, a Dani falou de outras doenças. Eu resolvi botar casos que estão todo dia, né? O dia a dia da gente em UTI neonatal. Que muitos aqui vão falar assim, eu já tive um caso igualzinho a esse. Exatamente, acontece o tempo inteiro. Esse caso é um RN de 32 semanas, 6º dia de vida, entrou em síndrome de desconforto respiratório, foi para ventilação mecânica, e aí começou queda da saturação de O2, bradicardia. 9 horas da manhã, a pediatra olhou, viu que tinha esse pneumotórax. Ela não quis chamar o sobreaviso da cirurgia, né? No caso era uma pessoa da minha equipe, resolveu não chamar porque resolveu que ia colocar um gel para poder ver se a criança melhorava, porque já era uma situação onde ela já colocava esse gel sempre quando estava com um problema e agiu acertadamente. Foi lá e colocou o gel. E aí, no dia seguinte, ela
ligou para mim, mandou uma mensagem no WhatsApp e falou, explicou a história toda, falou que a criança melhorou muito depois que ela botou o gel, estava com esse raio-x que vocês estão vendo agora. Como pode ver, olha, eu não sei se vocês olham o meu cursor, mas só tem uma lâmina de pneumotórax aqui. A criança estava bem, melhorou os parâmetros de respirador, melhorou PDO2, melhorou PDCO2, e o gelco que ela tinha colocado já estava dobrado, ou seja, o gelco não funcionava mais. E ela me perguntou, olha, o que você acha? E eu falei, olha, isso é uma observação armada, vamos ver, porque muitas vezes a área onde a pleura visceral foi rompida, quando o pulmão é reexpandido, você bota lá o gel, ou bota um dreno de tórax, se você reexpande o pulmão, essa área que foi rompida, ela vai colar na pleura parietal, junto da parede torácica. E a pleura parietal acaba fazendo um curativo biológico, ela vai fazer um curativo de fibrina ali, na área onde houve a lesão, a perda de solução de continuidade, e aquilo vai parar, como se fosse colocar um adesivo num furo de pneu, de câmara de ar, entendeu? Aí eu falei, olha, vamos observar. Muito bem, nesse mesmo dia, após 6 horas, ela me manda um raio-x. E aí já tem isso aqui, a criança teve uma piora do quadro clínico, piora dos parâmetros de respirador, e a gente já vê um pneumotórax à direita. Né? E além da piora do pneumotórax à esquerda, ou seja, a criança acabou fazendo lesão do outro lado. O que a gente fez? Drenagem de tórax bilateral, essa criança já parte para a UTI e a gente vai drenar. Essa aí, eu cheguei em 20 minutos, não deu nem tempo de que ela colocasse gel. Caso 2. Esse aí é um RN a termo, estava lá em oxirúdico, saturação de O2 boa, rapidamente entrou em desconforto, começou a ficar gemente, frequência respiratória alta, para onde foi drenagem de tórax. Por que eu botei esse caso? Porque a pediatra da UTI, a intensivista, ficou um pouco em dúvida com esse raio-x da parte de baixo e ela fez uma coisa muito acertada. Ela usou outra incidência, que é o decúbito ventral com raios horizontais. E além desse decúbito, a gente pode usar o decúbito lateral com raios horizontais. A gente pega o lado do tórax, onde a gente acha que tem o pneumotórax, e coloca a criança de lado com esse lado para cima. E faz um raio-x igual a esse que vocês estão vendo em cima, só que esse aqui está com decúbito ventral. E aí, no decúbito ventral, fica evidente que tem um pneumotórax. Então, muitas vezes, a gente tem que lançar a mão, quando a gente faz um raio-x simples, um raio-x tóraco-abdominal, e tem uma imagem que não está convidativa, você não está feliz com o seu diagnóstico, parte para fazer uma outra imagem. Né? É bom, eu sempre falo, quando o técnico de raio-x vai subir para fazer raio-x, que eu drenei, eu puncionei um acesso profundo, eu falo assim, traz 3 chassis, porque a gente nunca sabe se você vai precisar de mais, faz sempre mais de uma incidência. E esse aqui, ó, o caso 3. Esse aí, complicado, né? Olha, um RN por barotrauma reanimado fez um pneumotórax bilateral, após ressuscitação. Tinha deformidade da parede torácica, foi drenado pela cirurgiã por volta de 14 horas. Esse aí, o raio-x de controle, 2 minutos depois que ela drenou. Drenou um, drenou outro, e a criança tinha esse raio-x aí. Quando foi 8h45, após a troca de plantão, a saturação da criança caiu para 60, começou a fazer bradicardia, e aí ela faz um outro raio-x. E aí o raio-x é esse aqui de baixo. Olha aqui, um baita do pneumotórax. Né? E, o que está acontecendo? O raio-x está drenado. Você olha, o orifício está para dentro. Não tinha orifício para fora. E aí, procura o erro. Onde está esse erro? Tem que fazer outra drenagem, botar um segundo dreno, botar um terceiro dreno. Alguns autores gostam que bote segundo dreno. Eu não gosto muito de segundo dreno para pneumotórax. Eu acho que o ar tem que sair, já é suficiente sair por um dreno só. Quem que era o vilão? A mangueira do dreno, que deveria estar conectada exatamente no suspiro, no selo d'água, que tinha que ficar 2 centímetros ou 1 centímetro abaixo do selo d'água, estava invertida. Estava conectada no respiro do paciente. Ou seja, na hora que ela drenou, o pulmão expandiu com a ventilação mecânica, ela fez o raio-x, foi embora, aos poucos, como isso estava conectado no respiro,
o pneumotórax foi piorando. Eu cheguei lá, corrigi essa conexão e pedi para buscar mais 2 ou 3 drenos no almoxarifado para poder observar se os drenos que vinham do almoxarifado estavam trocados. E aí os drenos que ainda estavam no saco não havia essa troca. Ou seja, na verdade eles foram montados, alguém desmontou e montou errado. Vai saber quem foi, né? Mas o fato é que a criança, graças a Deus, ficou bem, o paciente voltou aos parâmetros normais, e aí chama a atenção aqui, o programa de educação continuada de toda a equipe, né? Tem que ter cirurgião, plantonista, médico de rotina, enfermagem. Todo mundo, de vez em quando, tem que passar por um tipo de treinamento para poder avaliar esses drenos, para poder rever como é a troca, quando trocar, quando não trocar. É muito importante que todo cirurgião discuta e deixe isso aí escrito, ou deixe algum esqueminha mostrando como é a rotina. Como é, por exemplo, na aspiração contínua, né? O paciente que tem uma fístula de alto débito, normalmente a criança mantém os parâmetros altos, o recém-nascido, e isso sugere que tem uma lesão pulmonar importante. Quando isso acontece, a gente vai ter que colocar o paciente no sistema de sucção contínua. E aí, raramente, a gente vê isso funcionar direito. Por quê? Porque não tem na UTI um desenhozinho explicando como que é. Isso aí normalmente é montado por quem está acostumado lá na hora. E eu vou falar para vocês, às vezes eu mesmo me confundo e eu vou lá e olho no esquema. Isso aí não é uma coisa que tem que estar na cabeça da gente o tempo inteiro, não. Às vezes eu vou lá e falo, peraí, eu estou fazendo certo mesmo? Deixa eu olhar de novo. E aí você conferir e reconferir, né? Bom, sobre a retirada do dreno. Retirada do dreno sempre quando a criança atinge isso, né? Uma imagem de raio-x que está lá expandido, estabilidade hemodinâmica, olhou, está com a gasometria normal, a gente faz o teste de fechamento do dreno. Aí, cada equipe tem sua ordem, seu jeito. Você pode fechar 4 horas e radiografar. Tem gente que espera 24 horas e radiografa. Normalmente, 4 horas de dreno fechado é suficiente. Eu não gosto de tirar só o dreno em paciente que está em ventilação mecânica com parâmetro alto. Eu espero abaixar os parâmetros para depois retirar o dreno. Mesmo que esteja com 14 dias de dreno. Eu não gosto, né? E aí, se possível, a retirada do dreno no momento da inspiração da criança. E curativo compressivo, se possível, um THDERB ou algum tipo de esparadrapo que não dê passagem de ar para dentro para evitar uma reentrada de ar. Para poder ilustrar a aula também, eu resolvi pegar alguns artigos para a gente poder ver algumas coisas que as pessoas fazem fora em relação a pneumotórax. Esse artigo mostra um RN de 20 horas de vida, ele é de Franca, se não me engano, em São Paulo, e aí mostra um RN de 20 horas de vida que começa com um desconforto respiratório grave, faz um raio-x, tem um pneumotórax hipertensivo à esquerda. Lembra que eu falei à esquerda lá? Por quê? Porque você consegue fazer intubação seletiva. E aí o que eles fizeram? Oclusão seletiva do broncofonte esquerdo, ventilação de alta frequência no respirador ultrassônico. Houve melhora do pneumotórax e não houve necessidade de evacuação do pneumotórax. Foi um caso de sucesso deles, eu achei bom relatar, não sei se alguém aqui depois pode falar se teve alguma experiência com ventilação de alta frequência, porque realmente no pneumotórax pode ser um pouco arriscado. De qualquer forma, você fica na ventilação, mas eu ficaria armado ali com o cirurgião do lado ou com algum tipo de alternativa para poder drenar esse tórax se houvesse algum problema. Esse aí é um artigo da Tailândia, que tem tanta gente, eu acho, quanto a China, né? Só é menor, mas tem muita gente, é um país muito populoso. E eles resolveram fazer um comparativo entre o tipo de parto e a anestesia utilizada na gestante e o desenvolvimento de pneumotórax nessas crianças até 28 dias de vida. Então, eles pegaram 65 mil partos e isso deu 97 mil recém-nascidos. Eu até achei esse número estranho, que falei, pô, nasce gemelar pra caramba na Tailândia, né? E lá eles também têm, esse é outro artigo que eu também achei essa incidência de 0,07% dos pacientes até 28 dias de vida.
Mas o curioso desse artigo é que ele mostra a incidência de pneumotórax em crianças que nasceram com raquianestesia. Foi quase 3 vezes maior no grupo que as mães fizeram raquianestesia. A única coisa que eles relacionaram ao pneumotórax é que os níveis de catecolamina nessas crianças é maior, nas parturientes, ou seja, desculpe, na mãe é maior em quem faz esse tipo de anestesia. Mas também é um trabalho que eles sugerem que deva ser feito outros estudos para poder confirmar essa teoria. Esse trabalho é muito bom, é um trabalho antigo, mas ele é muito bom. Foi colocado no Jornal de Pediatria. Ele fala sobre a utilização daquela fórmula que eu mostrei, você utilizar um menor tempo inspiratório e um menor fluxo inspiratório em pacientes que estão com síndrome de desconforto, porque isso diminui a incidência do pneumotórax. E eles classificam que o tempo de inspiração só depende dessa boa complacência pulmonar. E a gente já viu que o pneumotórax acontece exatamente quando você perde essa complacência pulmonar, né? A complacência do alvéolo. E eles evidenciaram, através de estatística, que o pneumotórax é maior quando se emprega as altas pressões durante a ventilação mecânica. Essa parte agora da aula é a parte que eu gostaria de falar um pouco do projeto que eu já fiz no Alcides Carneiro e que eu agora acabei de implantar na Alexander Fleming, que eu acho que vai ter um sucesso igual. Eu acredito que tem outros hospitais, mas no Rio de Janeiro, acho que no Alcides Carneiro foi o primeiro. Eu botei aqui escrito, né? Nem tudo precisa depender da chegada de um cirurgião. Por quê? Cada vez mais, os nossos colegas que estão lá na UTI, no meio daquele sufoco, né, eles estão próximos de alternativas, alternativas clínicas, alternativas de materiais e de exames. Então, hoje em dia, é mais fácil você ter um ultrassom na UTI. E o que eu consegui? É o pneumokit de Wayne. O pneumokit de Wayne não é nada caríssimo, ele é um catéter que vale o quanto ele pesa, em que o plantonista que está na UTI, no meio de uma madrugada, né, no fim da noite, com uma criança gravíssima que está fazendo um pneumotórax hipertensivo, ele consegue fazer de forma única e definitiva, sem precisar depender da presença naquele instante de um cirurgião, para poder resolver a vida da criança. Ou seja, aquele plantonista que coloca o gelco, ele é tão fácil que eu digo que ele é mais fácil do que colocar o gelco. E ele traz segurança, rapidez, confiabilidade, um baixo risco de lesão. E outra coisa, você pode colocar o catéter e o catéter é acompanhado pelo cirurgião, mesmo que seja de madrugada, você pedir o raio-x, mostrar o raio-x com o catéter e o cirurgião está te acompanhando ali, por você ter resolvido. Aqui a gente vê um raio-x de um catéter que foi colocado para drenar um pneumotórax. O raio-x, o catéter é um catéter do tipo pigtail. E nesse slide eu botei por causa do caso de sucesso que foi o Alcides Carneiro. Eu cheguei lá em 2012 para ser plantonista, em 2013, por uma série de questões, eu já estava coordenando o serviço. E eu insisti muito com a direção, porque todos os plantonistas da cirurgia pediátrica, e só tinha plantonista durante o dia, todos moravam no Rio de Janeiro. Então nós estávamos a 1h30 de distância do hospital. E o que foi a solução para a gente? Nós fizemos workshops de treinamento e treinamos toda a equipe de plantonistas e rotinas para poder saber colocar um pneumokit. A gente conseguiu com que a direção disponibilizasse um estoque grande desses catéteres lá e a gente teve de volta os relatos positivos dos médicos que utilizaram. Ou seja, eles aprenderam, eles utilizaram no dia a dia. A equipe de cirurgia pediátrica acompanhou esses pacientes depois, né? E a gente foi incentivando eles a esse uso. Ou seja, usar novas tecnologias, usar novos materiais, a gente tem que estar sempre querendo crescer. Esse aqui é um slide onde eu mostro o que tem nesse kit, do pneumokit de Wayne, né? Ele vem com um trocáter, esse pneumokit que a gente tem no Brasil,
esse trocáter ele é introduzido por dentro do catéter pigtail e ele retifica o catéter, e o catéter fica retinho. E depois a gente coloca essa agulha fina que tem aqui por dentro do catéter, que vai ser a agulha que vai guiar para dentro do tórax. E depois você vai acoplar ele a mangueirinha que vem junto e a válvula de Heimlich. Essa válvula de Heimlich é uma válvula unidirecional, ela tem uma membrana de silicone dentro dela, ela é estéreo dentro dela, todo o kit vem estéreo, e o ar só vai sair por essa válvula. Ele é um mecanismo unidirecional, o ar não vai entrar por ali. Né? Então aqui eu tenho as especificações, você tem catéter de 10.2 frente, de 14 frentes. Normalmente na UTI NEL é mais indicado de 10.2 e na UTI pediátrica até adulto você usa o de 14 frentes. Ele é um catéter microperfurado, então ele causa um outro benefício ao paciente, que é não evacuar de forma abrupta o pneumotórax. O pneumotórax ele vai se desfazendo, ele vai evacuando e não existe o balanço de mediastino, que a gente vê, às vezes, quando faz uma drenagem de tórax. Todo mundo que trabalha em UTI aqui já deve ter ficado estressado quando o cirurgião entrou com o dreno no tórax da criança e a criança faz aquele balanço de mediastino, você acha que vai parar, acha que está acontecendo alguma coisa, e isso não existe com esse catéter, porque a entrada é muito mais suave. É um catéter mais duro, então ele é difícil de dobrar e causar aquele acotovelamento que o gelco faz. Mesmo que você coloque um gelco 16, ele às vezes vai dobrar, vai passar a noite toda, a criança pode se mexer, a enfermagem na hora de trocar a fralda pode mexer nesse gelco. Né? A válvula de Heimlich é uma excelente forma de evacuar, porque ele não precisa ficar acoplado ao selo d'água, mas se você não ficar à vontade, ou ele tiver líquido dentro do tórax também, tiver uma pneumonia associada, basta você tirar a válvula de Heimlich e ele já vem pronto para ser acoplado ao selo d'água. E esse catéter vem com essas marcações aqui, que são próximas 2,5 cm, 3 cm do último furo dele. Então você sabe que colocando a marcação, a primeira ou a segunda para fora, né, dependendo do tamanho da criança, o catéter vai estar sempre com todos os furos para dentro do tórax, coisa que muitos drenos de tórax não têm. E o gelco, então, não vai ter mesmo. Né? E ele pode ser facilmente retirado também. Aí, agora aqui, eu vou apresentar para vocês, eu sei que eu já demorei muito, mas eu vou passar bem rapidinho o seguinte. Eu resolvi fazer um vídeo, porque faz parte do projeto que eu estou desenvolvendo na Alexander Fleming. Eu ensinei a colocação desses catéteres com todo mundo e resolvi deixar à disposição, agora eu também deixei à disposição do pessoal lá do Alcides Carneiro, e eu vou deixar à disposição de vocês um vídeo onde eu mostro a introdução desse catéter no manequim, para que esse vídeo fique com vocês, com quem quiser. Né? É um vídeo longo, então eu vou passar ele bem rapidinho, para não me alongar muito na aula. Só me diz, só alguém sinaliza se está vendo o vídeo aí. Está vendo, Maria Marta, o vídeo? Sim, estamos vendo sim. Oi, doutor, tá sim. Tá. Então, olha só. Aqui eu mostro o catéter, as estruturas que vêm com o catéter, mostro cada parte do catéter, mostro como é que você vai montar o catéter, depois que você tirar ele. Você consegue fazer isso aí numa mesa de maio, pede para abrir uma mesa de maio com material até de uma punção material desse de punção lombar, você consegue, você abre ele ali para ter um lugar estéreo, de luva. Esse bebê que está aqui, que vocês estão vendo, é o RN de Jéssica. Eu já batizei ele também. E aqui eu mostro a válvula de Heimlich. Aí a colocação da válvula de Heimlich, ela é unidirecional, mas ela vem com uma seta, então ele é meio que autoexplicativo. Eu até digo que parece que ele foi feito pela Apple. Aí o Teams aqui vai me bater de novo. Vem com uma lâmina também, mas é uma lâmina em forma de lanceta que já vem com o tamanho exato que você precisa para poder fazer a introdução no tórax. Você não precisa ser cirurgião,
não precisa fazer nenhuma manobra, você só precisa lancetar dessa forma no tórax para poder criar o espaço para você entrar com ele. Você vai entrar no quarto espaço intercostal, e aí aqui eu mostro no manequim a linha axilar média, a linha axilar anterior e a linha axilar posterior. E aí eu traço uma linha entre o mamilo, uma linha perpendicular, atravessando todas essas linhas, e mostro que a região mais indicada é entre a linha axilar média e a linha axilar anterior, mais ou menos na altura do mamilo, que seria no quarto espaço intercostal. A gente não deve tentar colocar esse catéter muito para baixo, principalmente do lado direito, porque no lado direito tem o fígado, né? E aí, depois que passa aqui a introdução, né? Óbvio que no manequim a borracha é um pouco mais dura, né? Aqui, ó, deixa eu só voltar um pouquinho, ó. A introdução do catéter, ele vai entrar retificado, e à medida que você introduz o catéter, você vai tirando o trocáter de dentro dele. Até que todos os orifícios do catéter estejam para dentro, ali você vai ver o último orifício tá para fora, e a gente coloca a marcação, a primeira marcação e a segunda marcação. Você vai escolher. E depois a fixação desse catéter. Olha, aqui o pneumotórax já está sendo evacuado, vai acoplar a válvula de Heimlich. E essa válvula e todo o circuito pode ficar dentro da incubadora. Como é que você vai fazer o curativo nesse catéter? A forma mais fácil que tem. Ou você dá um ponto, quem tiver habilidade, faz uma bailarina. Quem já faz isso em artéria e veia umbilical vai fazer com facilidade. Ou pode simplesmente pegar um tegaderme e colocar um tegaderme ali. Um tegaderme, um biofilme, ou se quiser botar um esparadrapo de micropore, grande, não tem problema nenhum. Vai botar. E aí acho que eu estou mostrando a retirada do catéter, como é fácil. Ele vai vir, vai retificar, e ali tem um catéter em forma de pigtail. Né? Bom, aqui voltando para a aula. Bom, o que eu queria com isso? Queria mostrar para vocês que é possível a gente abordar o pneumotórax de uma forma em conjunto, a gente deixar a equipe, obviamente isso aí não é para deixar na mão do plantonista a responsabilidade disso, isso é uma coisa que sempre tem que ser, nós somos uma equipe, tem que ser compartilhada, é assim que a gente faz lá no Alcides Carneiro, eu já vi que a Ana Paula Pereira está aí, o Gustavo sabe muito bem disso, a gente tem que ter a parceria e acompanhar depois, né? Ver depois tudo que está acontecendo. Eu tinha isso aí para mostrar, e por último, acho que agora estou no último slide, eu só queria falar isso, era da minha felicidade e a minha alegria de compartilhar isso com vocês, de ter a Maria Marta aqui, e dizer que todo o meu respeito e todo o meu agradecimento lá pelo Gafré e pelo professor, porque o Gafré foi onde tudo começou. Né? Aquela UTI do Gafré, a pediatria do Gafré, depois de lá eu comecei a aprender tudo que eu aprendi no Souza Guiar, eu tinha os professores no Gafré para poder me ajudar também, e eu sou uma pessoa muito agradecida a todos que me ajudaram na vida, e eu não podia nunca deixar isso nesse momento. Né? Botar um slide, eu sempre boto os meus filhos nas minhas apresentações, mas eu falei, hoje não, hoje tem que ter uma situação bem mais especial. Bom, aqui eu vou encerrar aqui, vou passar para a Maria Marta. Obrigada, Marcos. Eu vou fazer algumas perguntas. Recompondo, senhor? Eu aqui também estou tentando. Desculpa, Maria Marta, mas é um momento muito especial para mim também. Então, não, vamos seguindo, claro, sem dúvida. Tá. Obrigada. Bom, Dani, eu vou lançar duas perguntas para vocês e vou depois abrir para pessoas que estejam no nosso chat, né, se vier com alguma colocação.
Dani, eu vou fazer a pergunta, eu acho que os dois podem responder. Onde é o maior gargalo? Eu não sei se essa expressão é uma expressão elegante ela não é. Da cirurgia pediátrica, na assistência cirúrgica, eu não vou botar pediátrica, neonatal, no estado do Rio de Janeiro. Onde que eu quero falar? Aonde que talvez o sistema público mais tem pecado na assistência, ou você vai me dizer, não, está tudo super bom e a gente não tem nada para pleitear. A gente está às vésperas de eleições municipais, tá? Algumas pessoas se aproximam bastante da área da saúde. Então, eu pergunto a vocês dois, onde está o grande gargalo da assistência cirúrgica neonatal? Se vocês quiserem restringir a cidade do Rio de Janeiro, mas eu vejo que tem Petrópolis na história, então a gente pode ampliar para o estado do Rio de Janeiro. Bom, fala primeiro, Marco? Pode falar você, Dani, eu falo depois. Bom, na verdade é o seguinte, vou falar de experiência própria. Eu tive na chefia do serviço, lá do IPPMG, de 2015 a 2019, né? E assim, o que a gente vê muito, é óbvio que é um serviço que tem residente, e o residente ele quer operar neonatal, e ele tem que operar neonatal, né? Então, assim, a demanda existe. A gente recebe muito pedido via NIR, né? E também de colegas, porque por mais que existe essa orientação de que tenha que ser tudo regulado, tem sempre um colega pedindo ajuda, WhatsApp, telefone, pelo amor de Deus, a gente sabe que quem está do outro lado tá muito desesperado. Como a gente não tem maternidade dentro do IPPMG, ou seja, a maternidade escola é um prédio à parte, a gente depende muito de regulação para receber esses pacientes. Então, o neonatal cirúrgico que chega para a gente é via regulação. E, infelizmente, no nosso caso, a gente tem o gargalo da vaga do CTI neonatal cirúrgico, porque pela legislação você não pode misturar paciente pediátrico e paciente neonatal. Você acha que a vaga neonatal cirúrgica pode ser um início de uma tentativa de resolução? Sim, com certeza. Ok, continua. Tá? Porque tem gente da área da saúde procurando pessoas para justamente entender o que é que pode acontecer na cidade do Rio de Janeiro. Sim. Então, eu acho que assim, a demanda é uma demanda que ela é reprimida, é uma demanda que, às vezes, ela é flutuante, porque a gente depende da criança nascer com problema com problema cirúrgico. Então, tem semanas que você tem vários pedidos de vaga e tem semana que você não tem, né? Então, eu acho que a grande dificuldade da gente realmente é você, nos serviços de cirurgia pediátrica, você ter disponibilidade de leito de neonatal cirúrgico para você conseguir admitir esses pacientes, tá? O Marco pode falar isso melhor, né? Porque na época ele estava no comitê da CIPERJ que teve da negociação do sobreaviso das maternidades, né? Ou seja, o sobreaviso da cirurgia pediátrica na maternidade, na verdade, ele resolve um problema mais imediato, né? Que é da necessidade dos procedimentos à beira de leito, né? Drenagem de tórax, de repente uma drenagem abdominal do doente grave, os acessos venosos, mas assim, o paciente que fica na maternidade precisando de cirurgia pediátrica, ele entra nesse gargalo de não ter escoamento, de você ter leito leito cirúrgico para recém-nascido. Há alguma patologia, alguma situação cirúrgica onde a resolução na cidade do Rio de Janeiro ou no estado do Rio de Janeiro, ela é de maior dificuldade? Ou não? Sim, eu acho, por exemplo, eu acho que a enterocolite a gente chega no momento que só o paciente perfurado é que ele é regulado para ele ser operado, né? Aquela criança aquele meio termo, que até mesmo o cirurgião às vezes não sabe se o momento opera agora, espera um pouco, né? Ou seja, o paciente que está no limbo, vamos dizer assim, ele continua no limbo. O paciente que está perfurado, e aí é que quando ele entra na fila da regulação, né? E eu acho que no caso que já não é mais o neonatal, mas acaba ficando na maternidade, são os encefalopatas que precisam de gastrostomia
com ou sem traqueostomia para poder deshospitalizar. Sim, eu acredito também. Todo mundo aqui, como neonatologista, já vivenciou isso. Acho que aquilo que a gente chama de uma unidade intermediária, o recém-nascido que virou lactente, esse tipo de unidade crônica é um problema crônico do Rio de Janeiro. Acho que todo mundo tem alguém que fez aniversário, algum paciente, algum recém-nascido que fez aniversário de 1 ano dentro da sua UTI. Mas olha só, eu vou lhe falar uma coisa. Na época que eu estava na chefia, eu até propus, porque assim, tem crianças que estão na UTI, nesses casos, encefalopatas, assim, eles não têm necessidade de internação em UTI, mas o único leito de internação é essa. Então, eu até propus, de repente, a criança vinha para a enfermaria pediátrica para poder operar e depois voltar. E aí, o que foi questionado na época pela direção do hospital é que se ele está internado dentro de uma unidade de terapia intensiva, ele não pode fazer um downgrade, vamos dizer assim. Então, a gente tentava, de alguma maneira, resolver isso, né? Não, traz para a enfermaria, a gente opera e depois retorna para... Porque, Dani, na verdade, a complexidade do paciente, ela existe. Sim. Só que ele não tem aquela grande complexidade na situação aguda. Sim. Ele é o paciente complexo crônico. Marco, você tem alguma coisa em relação, qual é a sua percepção desse gargalo? Tá igual da Dani? Como que é? Eu estou aguardando se tem perguntas aqui. Eu tenho acompanhado isso de perto, porque eu fiquei 12 anos na CIPERJ e a gente tentou, durante 10 anos, fazer com que as maternidades públicas do município tivessem cirurgião pediátrico, né? E depois de muitas idas e vindas, nós conseguimos com que eles contratassem cirurgião pediátrico, mas eles não contrataram de uma forma satisfatória. Por quê? Eles contrataram 2 cirurgiões para cada 2 maternidades, e esses Acho 2 que lembro disso. Esses 2 cirurgiões ficam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês. Bom, na Alexander Fleming, eu sou um desses plantonistas. Então, posso dizer, na Alexander Fleming, a gente tem um bom relacionamento e as coisas vão muito bem lá. Mas eu só consigo resolver o problema até a drenagem do abdômen. Eu dreno o tórax, eu ontem fui lá e fiz um desbridamento numa escara, entendeu? Agora, quando o paciente perfura um pneumoperitônio, e a gente tem que colocar ele na regulação, às vezes a gente pena. Por quê? Não é que seja a nossa função, ninguém disse que eu tinha que fazer isso. Mas o que eu comecei a fazer? As primeiras crianças, eu já estou lá há 1 ano e 2 meses. Eu ligo para o Albert, eu falo com a Carla, que é a chefe do Albert, eu falo com a chefe da UTI do Albert e digo, olha, eu tenho um pneumoperitônio aqui. E eu preciso que esse peritônio vá para aí, porque na verdade, aí nós temos oficialmente uma rede, né? Nós temos uma central de regulação, mas funciona muito o nosso celular dos amigos, a rede de amigos. Isso é importante. Então, quando eu conseguia isso, tudo bem. O problema é que quando eu ligo para eles e eles estão lotados. E aí esse paciente vai para o CISREG. Mês passado, eu fiquei com um paciente perfurado, 5 dias perfurado, e a gente só conseguiu porque a gente acabou lembrando de uma colega no 4º dia, de uma UTI onde o Marcos Turcatel até tinha ele presta assistência lá, e aí a chefe da UTI, que é a Cristiane, ligou para essa amiga e falou. E aí a gente conseguiu transferir a criança, mas essa criança ficou 5 dias perfurada na regulação. E eu não tinha... Esses são gargalos importantes. Tem um colega aqui no chat, eu tenho uma pergunta também. Pode e eu ser. acho que essa menina é minha aluna. Eu acho que pelo nome aqui. Daniele, no caso de diagnóstico pré-natal da gastrosquise onfalocele, ela é nossa aluna, sim. Tem alguma via de parto associada a benefícios para o paciente? Então, a literatura fala que não existe... Rejane que está perguntando. Oi, Rejane. Então, a literatura não indica nenhuma via de parto como sendo superior à outra, né? Agora, particularmente, se você tem uma onfalocele muito grande, já com diagnóstico pré-natal, uma onfalocele muito grande, principalmente com fígado dentro, eu acho que é mais arriscado você fazer uma via vaginal do que
do que um parto cesáreo. Mas se a gente for ver na literatura, não existe assim, nenhum autor ele realmente define qual via de parto é superior à outra, tá? Inclusive, assim, o Brasil tem uma cultura muito mais cesarista do que vaginalista, né? Então, eu não sei se também você ter artigos que geralmente são, né, de outros países, a gente trabalha muito e publica pouco, né? Então, se a gente tem artigos de países onde a via vaginal ela é muito mais frequente do que a cesariana, então é óbvio que ele vai ter um número muito grande de pacientes com esses defeitos de parede abdominal nascendo por via vaginal. Tá? Mas eu acho que em algumas situações o parto cesáreo seria mais indicado, até porque tem, eu estava até conversando com a Monique, né, que é cirurgiã pediátrica lá do Gafré, Monique foi residente do Fernando Figueira, falando sobre o acompanhamento pré-natal de gastrosquise. Então, algum tempo atrás existia uma conduta de que para você diminuir a serosite nas alças, que você anteciparia o parto dessa criança, porque aí você teria uma evolução pós-natal melhor. Né? Então, às vezes, na situação de indução de parto, a indução vaginal num bebê prematuro, às vezes ela não é tão bem, assim, não evolui tão bem quanto um parto cesáreo. Tá? Mas, assim, em termos de literatura, não existe indicação. Isso é bom. Gostou, né, Rejane? Eu tenho um colega, nós temos aqui um colega no chat, que ele diz, eu tenho uma opinião a respeito desse gargalo, a pergunta anterior que nós fizemos. É o Vinícius. Isso, Vinícius. E em seguida, então, Vinícius, eu já vou passar a palavra a você. E em seguida, eu gostaria de fazer a única pergunta que eu tenho mais, é a seguinte, quando nós trabalhamos com residência, com treinamento em residência, e aí eu não estou querendo nenhuma disputa de mercado, continuaremos sendo neonatologistas, pediatras, generalistas, até o que for, mas o ultrassom, hoje é cada vez mais um instrumento necessário à beira de leito, e os treinamentos vêm caminhando. Vendo o vídeo do Marco, isso reforçou, né, na minha cabeça. E me passam duas questões. Uma, existem alguns programas de treinamentos obrigatórios para residência médica em neonatologia. Com essa proposta do trabalho do Marcos, você tem intenção, através da Sociedade de Cirurgia Pediátrica, de apresentar para as unidades que não dispõem essa proposta de incentivo desse ultrassom à beira-leito e mais o equipamento? Nós já tivemos, viu? E já desapareceu, já não tem mais, não foi renovada a compra. Tá? Eu consegui na Alexander Frame, esse é o meu projeto lá. Sim. Eu consegui que a Alexander Frame comprasse o pneumokit e nós fizemos o treinamento, eu e a Thaís Leve, fizemos o treinamento de toda a equipe do hospital. Toda a equipe conhece e trabalha com pneumokit. E na UTI a gente tem ultrassom, porque lá, como é uma unidade de obstetrícia, né, maternidade, existe mais de um aparelho de ultrassom. Então, quando a gente quer funcionar a veia profunda na beira do leito, a gente usa o ultrassom. A gente tem à disposição. E é o que eu falo, se você tem o ultrassom à disposição no plantão, pega o ultrassom e liga e vai dar uma olhada no paciente naquela hora que você tá com mais folga, quer tirar uma duvidazinha, pega e vai aprender. Vai lá dar uma Marco, cutucada. Isso é fundamental. A gente tem um Brasil cheio de desigualdades. Então, quando alguém faz alguma pergunta dessa natureza, você pensa, não, mas isso já existe há tantos anos na minha unidade. Quando a gente começou a participar, e aqui não sei se o João Henrique ainda está na sala, mas assim, mas o Antônio estava na sala também. Quando nós começamos a participar do título especialista de neonatologia, e nós partimos para as provas práticas, isso já tem mais do que 5 anos, muito mais, nós ouvimos muitos disparates, assim, muitas coisas. Então, às vezes, o que é muito fácil
muito viável num município ou num estado, ele é um objeto voador não identificado em outro. Então, o ultrassom, eu quero enfatizar a questão do ultrassom beira-leito, porque cada vez mais ele está sendo incorporado nas programações de treinamento de residência médica. E não é na residência de radiologia, não é na residência de diagnóstico por imagem, e sim como um auxiliar tremendo dentro das UTIs, dentro das clínicas como um todo. Então, eu te convido a apresentar esses projetos através das sociedades e apresentar junto à Sociedade de Pediatria também. Quem sabe a gente encontra mais parceiros para essa parte de educação continuada ou de invasão, quer dizer, de incentivo a esse treinamento seu. Eu acho interessante. Qual era a pessoa? Vinícius. Vinícius, a política é o gargalo? Não, né? Vamos lá, vamos continuar. Vinícius, qual é esse gargalo? A política não é o gargalo. A política é uma forma de você conseguir alguma coisa para organizar um setor específico do nosso trabalho, que é a parte neonatal. Se nós tivéssemos uma central única, que seja estadual, municipal ou federal, que pudéssemos ter, precisaria de 2 ou 3 lugares, com cirurgiões 24 horas, com gente especializada, não precisa ser muita gente, 1 a 2 pessoas de rotina, trabalhando, porque por exemplo, eu estou aqui no Albert, eu trabalho no Albert aqui. Nós recebemos doentes, teoricamente, de todos os lugares do município, e a gente é referência do município para todas as crianças aqui para o Albert. A gente tem uma UTI neonatal, mas é uma UTI neonatal que basicamente ela é gerada para todas as crianças que nascem, porque aqui tem uma maternidade de alto risco. Então, acaba que a gente não tem leito específico para criança com patologia cirúrgica. Então, a gente fica à mercê de ter 1 ou 2 leitos para um município do tamanho do Rio de Janeiro, com vários lugares, com várias maternidades. Então, fica muito complicado, embora a gente tenha gente qualificada aqui, pessoas que têm experiência, outras novas que estão adquirindo a experiência, a gente poderia fazer um trabalho muito melhor do que a gente faz, só que a gente não consegue ter esse espaço, esse maior número de leitos, para a gente poder realizar esse trabalho. Então, o ideal é que a política, nesse caso, conseguisse juntar forças e conseguisse que nós tivéssemos aqui mais leitos para que nós pudéssemos fazer um bom trabalho e resolver o problema da situação das crianças cirúrgicas. Porque a gente tem capacidade aqui de ter 5, 10 leitos cirúrgicos, porque a gente tem equipe para poder fazer. Se tivéssemos 10 leitos para cirurgia pediátrica neonatal, nós teríamos os 10 leitos lotados aqui. Verdade. A gente só fica chateado eu porque nós não entendo temos que você centralizar, né? Você ter umas centralizações. Perfeito. Eu sempre encontro a maior boa vontade do pessoal no Albert Schweitzer para poder receber as crianças, mas às vezes eles não podem receber porque não tem leito. Marcos, eu acho que assim, a organização, eu aqui dei uma provocadinha na doutora Kátia Nogueira, presidente da Sociedade de Pediatria, eu brinquei aqui que o recém-nascido cirúrgico é também problema de saúde pública. Com certeza. Porque a gente vem sendo, às vezes as pessoas conversam informalmente e outros conversam não tão informalmente sobre querendo ouvir o que você acha que na saúde do Rio de Janeiro pode ter alguma coisa. E aí agora eu resolvi começar a perguntar para todas as pessoas com quem eu encontro aonde que encontra esse gargalo, entendeu? Então, eu acredito também nisso, né? Vivenciei muito a assistência neonatal no sistema público, com todas as desigualdades, né, entre o público e o privado. E acredito mesmo, no privado você tem um cirurgião para cada UTI neonatal, ou um grupo. Mas no público você tem que trabalhar com esse pool, você tem que trabalhar com esse alcançável, onde ele está, e acho que, de fato, as unidades de referência, elas sempre funcionam de melhor forma. Essa é a minha impressão. Alguém mais tem perguntas? Porque tem uma avançada. Maria Marta, posso falar um instantinho, rapidinho? Você falou meu nome aí. Sim, tudo bom? É Antônio Carlos, tudo bem. Né? A gente andou o Brasil com aquele tempo. Pois era isso que eu queria até relatar, uma vivência. Eu acho que enquanto não mudar assim, a capacitação das pessoas, que eu acho que é um grande passo, e não só das sociedades científicas, não só da SOPERJ, da SBP. É claro que a gente pode estimular muito isso,
mas eu acho que a própria Secretaria Municipal de Saúde, Estadual de Saúde, deveriam encampar isso, como uma forma até de reduzir esse gargalo de procedimentos mais simples, em que o cirurgião pediátrico poderia ter o tempo dele mais, não que ele fosse abandonar a gente, como o Marcos falou muito bem, tem que ter um segmento, mas ele poderia estar livre para fazer outras coisas mais importantes. Mas eu acho assim que é um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo e com Bebete. Todo mundo aqui conhece a Bebete, né? Há muito tempo atrás, eu e Bebete dávamos plantão juntos numa unidade neonatal, e quando chegava no nosso plantão, na hora do round, que tinha com a rotina, uma vez a chefe do serviço, e acho que uma boa parte de nós aqui já foi gestor e já foi peão, o que é ótimo, porque a gente tem visões. Mas a gestora, na época, a chefe, virou para a gente e falou como se fosse uma ofensa, que a gente se comportava como se estivesse no Boston Memorial Hospital. Entendeu? Quer dizer, em vez dela encampar as nossas ideias no sentido de melhorar a qualidade da assistência, e foi há muito tempo atrás, o que significa que as necessidades eram muito maiores, porque agora a gente está muito melhor. Mas eu acho que a gente tem que continuar assim, tem que continuar se comportando com a última literatura que a gente leu, que é a favor do paciente, que esse procedimento, essa prática, seja incorporada na vida diária da unidade, do paciente, e não como se a gente estivesse delirando, porque às vezes você é acusado de estar delirando. Você pode até entender que você não pode implantar aquilo por vários motivos, mas a gente tem que tentar não se satisfazer com meia boca. Eu acho que a gente tem que ter a boca inteira, para a gente conseguir, inclusive, gritar bastante. Era só isso, gente. Obrigado. Tchau. Obrigada, Antônio. Antônio tem uma experiência enorme, foi gestor, dirigiu maternidade, é neonatologista e está junto com a gente no título de especialista, que hoje a presidência da comissão já não é mais nossa, é da doutora Isabel, mas a gente faz parte dessa comissão. Mas é isso, a gente não pode desistir, né? Enquanto a gente estiver sendo mordido pela inquietação, a gente tem esperança de que as coisas possam andar para frente. Mas enfim. Eu falar um negocinho, que eu estou aqui, a gente fica no WhatsApp, né? Não sei se vocês perceberam, eu fotografei a tela, eu mandei para o pessoal lá do serviço, né? Falando sobre a questão do recém-nascido ser cirúrgico ser um problema de saúde pública. E aí já botei no grupo para ver que isso é uma preocupação de todos. Sim, mas é porque nós temos grandes problemas de saúde pública, tá? Eu não sou expert nisso, não sou profissional de saúde pública, mas sou uma pessoa briguenta. E eu, particularmente, não vou desistir nunca de ter um pediatra no núcleo de assistência da saúde da família, no NASF. Eu não abandono essa ideia no modelo que se vive na cidade do Rio de Janeiro. Né? E dependendo do prefeito que entrar, dependendo do secretário municipal de saúde, nós teremos maior ou menor investimento, como que isso vai acontecer, não sei. Mas acho que, como vocês mostraram, unidade de referência, você ter unidades específicas. O Rio de Janeiro tem a dificuldade da mobilidade? Sim, mas nós temos tempo para a transferência disso. Então, a barriga vai junto. Melhor lugar para nascer um recém-nascido que tem um diagnóstico fetal de patologia cirúrgica é dentro da barriga da mãe, transportado na barriga da mãe e vai nascer lá naquele local. Mas esse hospital de referência cirúrgica, eu acho que é importante, eu acho que o Rio de Janeiro tem essa capacidade e ele tem essa demanda, ele pode ter. Eu sou particularmente uma pediatra que adoro a cirurgia, mas odeio o centro cirúrgico. Então, assim, eu gosto da patologia cirúrgica, eu brinco que é isso, mas eu odeio o ambiente de centro cirúrgico e eu digo que eu não gosto do ambiente de centro cirúrgico, eu não posso falar, nem eu sou tagarela. Enfim, mas tem mais alguma pergunta no nosso chat? Eu levantei a mão só para poder falar uma coisa, Maria Marta, que é o seguinte... Então tá, antes da gente finalizar, eu vou passar a palavra também para a Patrícia Campanha, que está representando o Gustavo, e ela fecha o nosso departamento, a nossa reunião. Fala então, Marco. Não, eu só ia falar que, em relação a esse projeto do Pneumokit, se mais alguém... Eu também sou totalmente SUS, tá? Eu digo que o meu trabalho no SUS sempre vai ser incansável, porque eu acredito num SUS de qualidade. Então, se alguém quiser comprar para o seu serviço
esse pneumokit e quiser me chamar, ou que eu mande uma outra pessoa que também sabe, eu consigo viabilizar para poder fazer um workshop, para poder dar uma aula, apresentar, eu me coloco à disposição para ajudar. Porque a mesma coisa que eu fiz na Alexander Fleming e que já deu muito certo lá em cima no Alcides Carneiro, eu acho que a gente pode botar em todo lugar. Quem é o pediatra plantonista de UTI que já não ficou desesperado com pneumotórax que não conseguia resolver, né? É só isso que eu tinha que falar e agradecer. Obrigada, Marco. Eu sou da geração que a gente aqui drenava, né? Então, enfim, acho que Antônio também, João Henrique já saiu, mas também, Maria Lúcia também, todo mundo aqui drenou pneumotórax e botou catéter. Não fez só alívio, né? Então, enfim, acho que a gente tem muita coisa para ensinar para residente, sim. Eu ainda estou na gestão, mas assim, eu estou contando os meses de saída da gestão acadêmica, pretendendo retornar para o meu terreninho. Patrícia, primeiro, então, agradeço aos dois, tá? Marco e Daniele, por esse momento. Então, a nossa reunião científica do Departamento Científico de Perinatologia e da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. Antes de dar a boa noite, passo a palavra à doutora Patrícia Campanha, que também integra, junto com o doutor Gustavo, a liderança do nosso departamento. Patrícia, por favor. Boa noite. Queria parabenizar o Marco e a Daniele pela excelente apresentação, né? Temas muito relevantes, né? Que é o nosso dia a dia, é o nosso gargalo, é um problema de saúde pública mesmo, como a Maria Marta falou. Acho que vocês trouxeram informações muito interessantes, né? O pneumokit, eu acho que vai ajudar muito a UTI. Eu acho que seria interessante, de repente, a gente fazer mesmo um treinamento, né? Tentar via SOPERJ, via o Departamento de Perinatologia e difundir mais essa sua experiência, que realmente acho que vai ajudar a salvar muitos bebês que não têm um cirurgião disponível para fazer essa drenagem, né? Eu também sou da época da Maria Marta, que já drenei muito tórax, né? E a gente acho que tem que tentar aprimorar e tentar melhorar realmente o sistema para a gente atender e assistir melhor esses bebês, né? Então, agradecer a vocês pela excelente apresentação e por esclarecer muitos condutos diagnósticos, né? Então, a gente encerra por aqui. Patrícia, antes de encerrar, eu queria perguntar se a doutora Kátia, porque a gente teve a Luz aqui da nossa presidente, ela está na nossa reunião. Se a doutora Kátia gostaria de... a gente ia encerrar com a Patrícia. Se a doutora Kátia Teles gostaria de fazer esse encerramento. Só gostaria de dizer que eu adorei a aula da Daniele, nossa, amei os slides e, enfim, toda aquela parte realmente demonstrativa, né, de cada patologia, sua aula foi bastante didática. Fiquei pensando aqui nos meus alunos assistindo suas aulas, assim, sua aula que foi realmente sensacional. Marco, que bacana, né? Nós lá na UERJ, nós temos também um curso de uma disciplina de emergências, e eu fiquei pensando, nossa, como meus internos iam querer ver isso, queriam fazer, nós temos também nossos bonecos, né? Adorei a filha de Jéssica. E como a rede de Jéssica tá famosa já. A gente também é MacGyver lá, a gente faz também umas coisas, inventa braço para fazer punção, faz um monte de coisa, e adorei lá a sua bonequinha. Vou falar para eles assistirem o vídeo. Dizer que as aulas foram fantásticas, foram incríveis. Também me emocionei aqui com a homenagem ao professor Azor. E dizer que o Departamento Científico de Neonatologia da SOPEST só nos dá orgulho, tendo sempre videoconferências maravilhosas, e agradecer aí a presença de todos. Obrigada. Patrícia, então. Boa noite, pessoal. Agradeço também a presença de todos que ficaram até agora, que participaram e aprenderam mais um pouco, né, desse mundo de neonatologia, né, que é muito... E Vinícius, obrigada pelas considerações, Antônio também, todo mundo que se pronunciou aqui. Essa questão de política pública, para mim, para nós, é muito cara, e a gente está pensando realmente em fazer um documento, como a Maria Marta sugeriu, para levar para os novos governantes aí. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Tá, gente, boa noite. Obrigada. Boa noite.